aí pessoal, que beleza? Tudo na santa paz? Passando aqui para mais uma aula, para mais algumas dicas sobre como operar nesse mercado chamado opções binárias. Se você escutar um sussurro, um ronco, alguma coisa assim, não liga não. Meu filho está aqui dormindo aqui do meu lado. Ontem à noite ele não quis jantar a polenta com molho de carne moída e aí pediu um miojo. Miojo você sabe, né? Não tem nada contra, mas ele comeu, acordou passando mal. Então ele tá aqui do meu lado, deitadinho, dormindo, já foi medicado. Caso ele ronque, resmungue alguma coisa aí, vocês me perdoem aí que a vida é como ela é, não é verdade? Enquanto isso, já estou gravando aqui uma aula para vocês, para não deixar vocês sem dicas preciosas, sem entendimento da análise gráfica. Bom, perdão. Bom, fiz minhas marcações aqui. Olha que movimentação que o gráfico fez. Uma baita de um canal de alta. Chega que ele começa a perder força. Onde a gente pode tomar uma atitude aqui? Nos extremos do canal, como eu sempre falo para vocês. Tem outros pontos interessantes? Óbvio que tem. Mas são pontos longínquos. Então, como a gente não pode perder muito tempo aqui, eu já faço uma marcação aqui com vocês e deixo aqui. Se não der nenhuma entrada, a gente volta na próxima. Vocês têm que lembrar que trade, às vezes vocês veem aqui eu entrando e já tendo uma possibilidade de entrada e vocês ficam naquela, né? Puxa, o professor tocou ali, mostrou a forma educacional tão rápido e eu quero fazer igual. Cada um tem seu tempo de maturidade, de entendimento. As coisas não acontecem da noite para o dia. Não seja uma geração miojo, por favor. Já que nós usamos, né, a palavra não seja. Aqui eu poderia até pensar em uma compra. Por que Cadu está falando dessa compra? Porque nós estamos em 50% desse canal aqui. Eu vejo uma bipolaridade nessa região aqui. Mas, porém, ele não mostra muita força. Existe a possibilidade? Existe. Por quê? Tá vendo? Por que existe a possibilidade? Olha essa região com insides bar segurando, mostrando a região. Porém, olha a força que ele emitiu aqui nessa região. Se ele viesse com uma força um pouco mais completa, demonstrando assim uma força, uma demonstração de busca de continuidade de alta, eu poderia até pensar em uma tendência. Mas ele assim não fez. Então o que a gente faz? Espera o movimento do gráfico. E olha que interessante. Ele está fazendo um movimento de correção dessa onda aqui. O que significa isso? Ele está vindo com força. Ele pode querer romper essa região? Pode, porque ele está mostrando uma mudança de direção. Ele está mostrando uma mudança de direção. Cadu, mas pelo jeito aí ele não pode fazer ombro, cabeça, ombro. A cabeça ele ainda não fez, porque a cabeça tem que ser maior que o ombro, por exemplo. A cabeça teria que ser aqui, né? Ela teria que fazer este movimento aqui em cima para ser um ombro, cabeça, ombro. Porém, a gente tem que monitorar o gráfico. Chegando nessa região, eu posso pensar numa compra? Posso pensar numa compra? Eu estou a favor desta tendência ou estou a favor ou estou contra essa tendência? Nos dois casos, né? Eu estou a favor dessa tendência e estou contra essa micro tendência. Então o que eu posso fazer? Vamos aguardar. Vou fazer uma entrada. Ele pode romper? Óbvio que pode.
Por que você entrou então, Cadu? Eu entrei pelo candle que ele me deixou aqui. Mas e o volume? O volume está mostrando que ele vai romper. Aí, tá vendo? É uma briga, é uma briga. Se o volume pode baixar? Pode. Por que você entrou aqui então, Cadu? Entrei por causa dessas regiões. Dessa região com essa região aqui. E a movimentação de correção das ondas. Se eu tiver uma entrada positiva aqui, vai ser por muito pouco, ó, porque ele está demonstrando o quê? Muita fraqueza na hora de subir aqui. Temos alguns segundos ainda. Vamos aguardar. Olha só. 5 segundos. 4, 3, 2, 1. Positivo. Você fala assim, Cadu. Por isso que eu falo para vocês do volume. O volume me mostrou aqui que poderia haver um rompimento. Mas mesmo assim, ó, ele seguiu o quê? Uma média. Então, por mais que esse candle aqui mostrou uma força de tentativa de rompimento, o volume manteve uma média. E isso aqui, para mim, para quem é do treinamento fechado, sabe que é o quê? É 1, 2, 3. 1, 2, 2 e 3. Ou também conhecido como A, B, C. Então, se eu tenho todas essas informações no gráfico, o que eu posso fazer? Eu posso colocar em risco. Então, quando eu faço uma entrada aqui de correção, a primeira coisa que eu vejo é: eu estou a favor de uma grande tendência. Depois de ela perder força, ela começa a fazer uma lateralização. E no primeiro toque da lateralização, eu já faço a minha entrada. Lembrando que eu vejo aqui uma bipolaridade na região. Então eu tenho elementos para fazer essa entrada. Primeiro, eu tenho uma grande ignição de onda, fazendo toda a contagem. Para quem ainda é o treinamento fechado sabe o que eu estou falando. Ela faz o que? Então, um descanso da movimentação da força. Ela vem e marca as regiões. Então eu vi o gráfico, vi as regiões. Eu vejo como o candle chegou na região. O volume não é satisfatório para minha entrada, porém eu olho e vejo uma média que ele está trabalhando abaixo da média. Por isso que a gente tem que entender o funcionamento. Não é simplesmente o volume, não é uma barra. Existem fluxos de movimentações. Cada barra dessas são minutos de negociações. Você também tem que entender qual que é a média de negociações que está ocorrendo nessa região. E aí o que eu faço? Eu compro o risco. Poxa, Cadu, mas foi por pouco essa entrada, foi por pouco. Eu compro o risco. Por isso que eu falo para vocês, trading é quando você sabe diminuir os riscos. O trading não significa que você é o melhor trader da face da terra. Tanto é que eu tenho erros. Ó. Eu tenho erros. Ó um erro aqui. Verdinho. Verdinho. Ó outro erro aqui. Ó. Tá vendo? Um erro. 1, 2, 3, 4, 5 entradas. Um erro. 1, 2, 3, 4, 5 entradas. Bom. 10, 12 entradas, 2 erros. Ótimo. Maravilhoso. Maravilhoso. E por que que acontece erro? Porque eu coloco em risco, por exemplo, aqui. Foi colocado em risco a operação. Olha aqui essa entrada aqui. Eu entraria aqui, abaixo, nesse exato momento aqui, poderia entrar. Vamos fazer uma leitura aqui. Vou abrir outro gráfico. Vamos ver o que está acontecendo. Ah, Cadu, você vai entrar simplesmente porque é uma linha de tendência de baixa? Não, eu vou mostrar porque ele está mostrando o que nessa região aqui, ó. Lembra aquela região que eu quis fazer uma compra aquela hora?
era essa região que eu pensei em fazer uma compra e eu não fiz. Só que agora o gráfico está trabalhando como? Ele está trabalhando uma estrutura de baixa aqui, ó, onde eu penso que, opa, ele está trabalhando uma estrutura de baixa, ele está querendo fechar um triângulo simétrico, ele está querendo fazer um rompimento dessa fase, desse ciclo do gráfico e buscar lá o fundo. E buscar o que? Este fundo aqui. Então eu já posso pensar numa venda ali naquela região? Posso. Ah, Cadu, mas o volume te mostrou isso? Me mostrou. Mas como? Aí, meu irmão, minha irmã, é questão de conhecimento. Questão de conhecimento. Então vocês viram que na mesma região eu fiz uma, duas entradas, mais um ponto positivo. Então, quando é que vem o erro? O erro vem quando eu forço o meu risco. Quando você aprende análise gráfica, quando você aprende uma metodologia correta, quando você aprende realmente como funciona a movimentação gráfica e como fazer os trades, que não é bateu, voltou. Ah, Cadu, mas bateu na linha de tendência de baixa que você entrou. Não, meu irmão, eu não entrei por causa disso. Eu entrei por causa de uma movimentação gráfica que está acontecendo. Eu entrei porque eu vi insights bares aqui na região. Eu vi porque ele está terminando uma fase de negociação aqui. Eu vi uma simetria de movimento. E vendo tudo isso, eu acredito que ele venha fazer um rompimento desse triângulo aqui para buscar o fundo lá atrás. Então por isso eu fiz essa entrada aqui. Aí tem muita gente que fala assim, por exemplo, nossa, essas análises funcionam para outros mercados? Claro, porque quando eu entro, vocês veem que eu não entro para um movimento. Ó, ele fez 1, 2 candles. Isso num Forex ou alguma coisa, depende do lote que você entra, é muita grana. É claro, ele está voltando aqui, tá? Ele pode fazer uma movimentação de buscar aqui em cima? Pode. Claro que pode, mas nesse exato momento que eu entrei aqui, eu vi aqui essa queda, essa movimentação. Aqui ele já chegou aqui, já rejeitou essa região. Bom, o que na verdade você tem que aprender na análise gráfica é entender o que acontece antes de apertar o botão. Essa história de bateu naquela linha que você marcou, porque você marcou em 1 hora, em 30 minutos, em 15 minutos, né? Muito eu vi na internet, muito eu vi o pessoal ensinando assim para vocês, ó. Me desculpe, mas eu vou ter que falar isso aqui. Muitas pessoas eu vi ensinando assim para vocês, ó. Aqui é um gráfico de M15. Então, tem os candles aqui em M15. São gráficos de M15. Não importa se é de baixa, se é de alta, tá? Aí ele fala assim, você vai lá no topo e faz a sua resistência. Vai lá no topo e faz a sua resistência. Vai lá no fundo, faz a sua resistência. Vai lá no fundo e faz a sua resistência. Isso como se fosse M15. Eu vou marcar aqui para vocês não... 15 minutos. E aí a pessoa falava assim para você na internet, cansei de ver isso aí. Eu acho que até hoje o pessoal faz. Aí o pessoal fala assim para vocês, porque aqui existe uma hierarquia de forças. Então, essa resistência é mais forte, esse suporte é mais forte. Então, a hora que ele tocar, você compra. A hora que ele tocar, você compra. A hora que ele tocar, você vende. A hora que tocar, você vende. Ah, essa linha aqui, ó, que passa aqui, essa linha de tendência que está formada aqui, ela é muito forte. A hora que tocar aqui, você vende. A hora que tocar aqui, você vende. Eu vi muito isso aí. Eu vi. Porque como eu tenho um canal, aparecia vídeo pra mim. De repente eu assistia 2, 3 minutos e já sumia do vídeo, porque já começava a poluir o que realmente é uma análise gráfica. E por que eu falo isso pra vocês? Tá certo quando a pessoa fala isso pra você? Até certo ponto, sim. Existe realmente uma hierarquia, depende da quantidade, é claro, do fluxo na movimentação. Aí eu preciso ver, claro, a questão dos candles, quantas pessoas estão na negociação, como é que está essa movimentação. Então tem como existir uma hierarquia? Tem, desde que eu consiga ver o volume e o fluxo real do que está acontecendo. Isso pode acontecer.
Pode acontecer. Agora, essa história do porque chegou lá, você vai bater, vai respeitar, isso não existe. Isso não existe. Suporte e resistência são feitos para serem rompidos. Já falei muitas vezes aqui, inclusive 25% dos movimentos são rompidos. E tem um movimento correto para que 80% deles eles respeitem. Existe um movimento correto para que 80% desses movimentos se respeitem. Isso não sou eu que estou falando, é a literatura. Inclusive lá no treinamento fechado eu deixei agora lá em considerações finais todos esses livros que tratam esse assunto aqui de 80%, 25% de questão de rompimento ou não. Então existe a movimentação adequada para que 80% do movimento respeite em suporte e resistência. Quem está lá no treinamento fechado ouve falar mais sobre isso. Ouve. E sabe mais. Ah, mas você ensina aqui no YouTube? Claro que eu ensino. Eu ensino, mas eu não destrincho. Eu não destrincho porque aqui você tem que correr atrás. Você tem que mostrar uma meritocracia para alcançar o conhecimento. Alcançar o conhecimento. Ó, quer ver? Eu quero que vocês não fiquem bravos comigo quando eu trago o testemunho das pessoas. Por que eu trago o testemunho das pessoas? Porque muitas pessoas entram em contato comigo e ficam me perguntando: ah, Cadu, eu paguei um treinamento para uma pessoa aí, um absurdo valor, cheguei lá, tinha 7 aulas, teve 7 aulas com ele, não aprendi nada, eu não tenho coragem de fazer um outro treinamento. Eu estou no mercado há tantos anos. Aí eu falei assim, aí ele falou assim, já vi tudo quanto é coisa que existe no YouTube. Aí eu falei para ele assim, então você tá ganhando dinheiro, tá indo tudo bem? Não tô ganhando nada. Eu falei, então meu irmão, você vai continuar fazendo errado. Ah, mas eu estudo o dia inteiro. Mas você estuda errado o dia todo. Pensa, por exemplo, pensa assim, ó. Existe uma combinação de fatores e como um contexto para as coisas darem certo, que é a questão do risco. Quando eu gosto muito, eu falei esses dias do Usain Bolt, né? Não sei se foi no vídeo passado. O Usain Bolt, que é o recordista dos 100 metros rasos no atletismo. Quantas pessoas treinam o dia inteiro para fazer a mesma coisa que ele fez? Milhares de pessoas pelo mundo. Todas conseguem? Não. Quantas conseguem fazer o tempo que ele faz abaixo dos 10 segundos, por exemplo? Pouquíssimas pessoas. Por quê? Porque existe uma série de fatores. Ué, mas as pessoas não estão fazendo os mesmos treinamentos? E as pessoas que fazem o treinamento com o mesmo treinador dele, por que eles não alcançam o mesmo resultado? Porque tem uma série de fatores. No trading é a mesma coisa. Você vai se tornar positivo, assertivo, consistente. Pode se tornar. Mas talvez um aluno ele tenha mais gabarito de crescimento do que outro. Por quê? Porque existe uma série de fatores. O meio que ele foi criado, qual é a mentalidade dele para as coisas, as características pessoais dele em relação ao que ele vê da vida. Se ele for uma pessoa mais racional na sua vida cotidiana, ele já vai estar um passo à frente de você. Porque trading é racionalidade. Ser um trading de opções ou qualquer mercado é racionalidade. Então por que eu trago esses testemunhos das pessoas aqui? Para vocês verem os testemunhos pessoais que muitos de vocês acabam caindo na mesma história. Olha aqui. Então, é como eu falei para esse rapaz, independe se é o meu treinamento, o treinamento de outra pessoa que for fazer, independe, desde que você aprenda certo. Se a pessoa te ensinar da forma certa, você tem uma chance de sobreviver e dar certo no mercado. Agora, se a pessoa não ensina da forma correta, você nunca vai andar no mercado, porque aprendeu errado, faz tudo errado. Olha aqui, ó. Esse rapaz aqui, ó. Isso aqui é de ontem à noite. Quando o fundo tá negro assim do meu WhatsApp, você já sabe que foi à noite, ó. Treinamento Hunter, treinamento de caçador. Entradas com estratégia e análises assertivas. Grato pelo conhecimento. Eu estou voando nas análises. Já estou uma semana positivo. Minhas análises estão muito mais seguras. Estudo todos os dias.
O que eu não entendo, eu volto e revejo. Para quem está inseguro, se compra ou não, eu lhe asseguro, o treinamento é muito bom. Pode confiar, o professor Cadu te vende conhecimento e isso é impagável. Obrigado, mestre, te agradeço de coração. Aí ele manda uma operação aqui. Na verdade, eu não vendo a questão do conhecimento, eu vendo um valor de informação para você. Isso aqui está no treinamento. É uma informação que tem valor. E valor não tem preço. Preço é uma coisa, valor é outra. Quando se tem valor, não se tem preço. Então ele mandou para mim ontem, 9h04 da noite. Por que eu estou mostrando isso aí? Porque ele está falando, né? Se você está inseguro, tem gente que está inseguro, tá aí o testemunho dele. Você pode pegar aqui no YouTube, deixa um recado assim, fala, gente, quem é que tá no treinamento? Vocês me aconselham a entrar ou não? E quem está no treinamento e assistiu o vídeo, se leu aqui os comentários, por favor, fala para ele se vale a pena ou não. É claro, vai ter uma pessoa ou outra que vai falar que não vale a pena. Pode ser que sim, é claro, né? Como é que se vai agradar tantas pessoas ao mesmo tempo? Mas, às vezes, independe de quem transmite o conhecimento, mas sim como se aplica o conhecimento. Essa é a diferenciação essa é a complicação na hora que se ensina. Para ter a certeza que as coisas vão sair bem. Ontem, perto das 7 da noite, boa noite, professor. Ontem comecei o treinamento fechado. Ontem, assisto todos os vídeos do YouTube, que já são excelentes. Agora, os do treinamento são espetaculares. Que Deus o abençoe grandemente. Agora é bunda na cadeira, perdão com a palavra. Agora é nádegas na cadeira e foco nos estudos. Obrigado. Aí eu escrevi para ele, né, pus o nome dele aqui, bons estudos, estou à disposição. Então ele falou aqui, né, as aulas do YouTube são boas, mas do treinamento são espetaculares. Então tem pessoas que perguntam assim para mim, mas o que tem no YouTube você vai ensinar lá? Gente, análise gráfica é uma só. Só que eu costumo falar para as pessoas, aqui no YouTube eu dou as dicas das movimentações, dou as dicas das entradas, aperto o botão com vocês, para vocês verem. Para quem é um autodidata ou tem um conhecimento elevado e consegue identificar os erros que vem cometendo, ele consegue identificar alguma coisa e entender como é que funciona. Mas muitos não. Aí precisa fazer um treinamento realmente que funcione. Olha o que eu falei para vocês, que ele vai romper e vai vir buscar aqui embaixo. Por isso que às vezes eu gosto de fazer uma análise só e deixar o gráfico desenvolver para vocês verem o que eu falei vai acontecer. Tá vendo? Só que ele veio buscar mais acima aqui, ele não rompeu essa região que eu entrei, ele fez uma falha no movimento, ele está vindo e agora ele vai fazer as ondas até chegar aqui ou 50% desse canal. Ou 50% desse canal para continuar a subida. Tá bom? Olha aqui, isso aqui não é rompimento. Muitas pessoas te enganam por aí, falam assim, ele rompeu aqui. Não rompeu, ele cometeu uma falha. Outra coisa, não existe falso rompimento, existe falha do rompimento, porque a região ou ela rompe ou ela não rompe. Tá mais que clara a estrutura da movimentação do gráfico. Olha ele respeitando aqui nessa região. Por quê? Porque é um canal. Tá? Já falei demais por hoje. Ótima semana de estudos. Ótima semana de análises, ótima semana de entradas, uma semana de vitória para vocês aí. Qualquer coisa, dúvidas, tem uma dúvida lá no direct do Instagram, que é um livro de presente para você sobre padrões de reversão de candle, tá lá no nosso canal do Telegram, tá aí no link da descrição. Quer entrar no treinamento fechado? Quer parar de perder? Quer aprender de uma vez por todas como é que se trabalha com isso? Quer aprender? Quer receber valor de informação educacional para realmente aprender como é que se faz trading? Treinamento fechado. E outro detalhe, essa análise que eu faço não é só para opções binárias, é para qualquer mercado. O que muda é o tempo de expiração. Então, por exemplo, essa última entrada aqui que eu fiz aqui nessa região, se fosse no Forex, né, eu ia colocar o meu stop aqui em cima. Um exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Meu stop ia estar aqui em cima desse topo. E eu
segurei, aguentei, por quê? Porque eu fiz minha análise. E aí estaria aqui, por exemplo, ó, olha o primeiro alvo meu, seria esse aqui, ó. Ó, aqui eu teria saído da posição, eu teria, ó, a minha entrada foi aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 minutos de gain. Se fosse no índice, a mesma coisa. Se fosse em qualquer índice, ações, qualquer coisa. Você entendeu o que é uma análise? A única coisa que eu entrei aqui e o tempo fechou aqui em opções binárias, mas se fosse num outro mercado que não tem inspiração, eu colocaria meu stop aqui e deixaria o mercado correr. Mas nunca muito próximo, né? Porque se fosse aqui eu fosse estopado, sempre acima do topo do 100%. E aí, ó, ou eu esperaria ele bater aqui nessa região para fazer o meu take, ou já entraria aqui. Eu vou falar um negócio para vocês, eu colocaria meu take aqui, a primeira parcial. A segunda parcial seria aqui. Porém, quando ele chegou aqui, ó, eu já sairia da região. É o próximo rompimento que ele viesse nesse 50%, eu entraria de novo vendido aqui para buscar ele até aqui. Então, a análise que eu ensino, você treina qualquer coisa. Cabe a você desenvolver pessoalmente o seu operacional. A partir do momento que eu mostro o caminho para você ir pescar, aí você vai pescar sozinho. Aí, ó, tá vendo? Aqui ele já vem fazer o pullback para fazer a queda para ir buscar mais abaixo. Bom, já falei demais. Vou parar por aqui. Deixa um like aí embaixo, deixa um comentário, tá? Compartilha esse vídeo com quem precisa realmente estudar. Te vejo numa próxima aula, te vejo no próximo trade. Fui!